Outro filme interessante, por questões políticas aqui também, Megalópolis, do Francis Ford Coppola. Tá? Megalópolis. Onde é que eu estou aqui? Temos tempo ainda. Sempre correndo contra o tempo. E esse filme é sobre o tempo. Exatamente isso. Francis Ford Coppola, tá? Ele chega aos 80 anos e ele está num projeto. Esse projeto desse filme Megalópolis tem pelo menos 4 décadas. 4 décadas. E finalmente ele colocou em produção e finalmente conseguiu concluir esse filme, que é o projeto dele, Megalópolis. O que é Megalópolis? Logo a abertura do filme, a gente vê a filosofia, né, do filme, o Lawrence Fishburne, né, que faz um dos personagens aqui do filme. Ele lê na abertura do filme solenemente as palavras que estão gravadas numa placa de pedra num prédio ali da chamada Nova Roma. A América atual é como o Império Romano e está destinada a ser derrubada pela ganância e arrogância de alguns homens loucos pelo poder. Então, esse projeto de 4 décadas de Coppola, ele quer descrever o fim do Império Americano. Como o Império Americano vai cair. Tá? Aqui, no caso, não é mais Manhattan, embora explicitamente a gente vê o prédio da Chrysler, inclusive grande parte das cenas do filme ocorrem ali na coroa do prédio da Chrysler, tá? Onde é o escritório de um arquiteto, que o Adam Driver faz. Então, ele compara aqui com o Império Americano com o Império Romano. Um dia vai cair pela ganância e pela loucura, pelo poder. Tá? O que ele está querendo discutir nesse filme é qual é a inerência humana. Por que os impérios eles são construídos, crescem e depois decaem? Por que essa loucura e essa ganância pelo poder? Tá? Daí que ele vai trabalhar com 2 referências. Está aqui, Hobbes e Rousseau. Tá? Para Hobbes, o homem é inerentemente mau. Quer dizer, fazendo uma comparação bem grosseira aqui, agora que vão fazer com Hobbes e Rousseau, o homem é inerentemente mau. Por quê? Ele é egoísta, individualista. Se não houver um contrato social imposto pela força através de um leviatã, que é o Estado, a sociedade retornará à natureza, de todos contra todos. Então é necessário um leviatã para estabelecer e impor um contrato social, porque a natureza humana é má. Enquanto Jean-Jacques Rousseau, ao contrário, principalmente aquele grande livro lá sobre o Tratado da Desigualdade, ele vai falar de que em algum momento houve o bom selvagem, vamos dizer assim, nas sociedades pré-históricas, vamos dizer assim, coletoras e caçadoras, havia uma igualdade, as pessoas eram boas, mas entrando na era agrícola e o desenvolvimento da tecnologia e o crescimento da sociedade em decorrência do Estado e da hierarquia e das classes sociais, decorrente do aprimoramento tecnológico que a era da agricultura, a era agrícola produziu, temos, então, uma sociedade que corrompe esse bom selvagem. Então, o homem ele se torna desigual, ele se torna competitivo, se torna egoísta e vai criar esse fenômeno da desigualdade social. Claro que estão fazendo uma leitura aqui bem grosseira, comparativa entre os dois, mas basicamente a história tanto a economia, a ciência política, tem uma questão de fundo religiosa aí por trás. Era uma vez uma era de ouro, paraíso, onde tudo era perfeito, da qual o homem foi expulso pelas suas imperfeições e por cometer o pecado, vamos dizer assim. Então ele está condenado a trabalhar de forma aviltante,
porque todos estão contra todos, e a natureza humana acabou se tornando inerentemente mal. Então, temos aí o confronto Hobbes versus Rousseau, que é transposto no filme entre um arquiteto feito por Adam Driver, tá? E o Giancarlo Esposito, que faz o prefeito da Nova Roma. O Giancarlo Esposito faz um prefeito que é praticamente um mafioso, ele é pragmático, ele luta para permanecer no poder. Ele é arrogante, poderoso, e vê a política pelo ponto de vista do pragmatismo. A cidade é imersa num abismo social e na desigualdade, parece a Gotham City lá do Joker, né? Tá? E é uma cidade que, claro, é Manhattan, só que se chama Nova Roma. E do outro lado você tem a autoridade de design, como fala o filme, que é o arquiteto feito pelo Adam Driver, que mora na coroa lá do arranha-céu da Chrysler. Ele vê o mundo de sobrevoo, né, sempre, e ele tem um projeto de construir a Cosmópolis, exatamente, Cosmópolis. Principalmente porque foi descoberto um material chamado megalon, que é um projeto, um material orgânico para construção, altamente plástico e moldável, facilmente moldável às necessidades humanas. Então, o projeto dele, do Adam Driver, desse arquiteto, é criar uma utopia. Ele é utópico e visionário, ele se chama César, e o prefeito é Cícero. Não é à toa que todos os nomes dos personagens remetem a Roma. Tá? E essa cidade, o que é curioso, que essa cidade está imersa em dívidas. Tem uma dívida pública enorme. Então, todas as mazelas da dívida pública da municipalidade vão estourar justamente nos serviços públicos ineficientes, na desigualdade social. Já vimos esse filme em algum lugar. Tá? O rentismo e o neoliberalismo. Ou seja, os grandes donos da dívida pública são os banqueiros. Então, o John Voight, que vocês estão vendo aqui, ele faz o homem mais rico da cidade, que é um banqueiro, que é o dono da dívida pública, dos papéis da dívida pública. Tá? Então, ele fatura em cima do endividamento e da crise da própria Nova Roma, vamos dizer assim. A tal ponto que o César, o Adam Driver, tem uma linha de diálogo que ele fala o seguinte: economia, jornalismo e sex appeal é o que define essa sociedade. Repito, economia, jornalismo e sex appeal. Então, você tem, por um lado, as draconianas medidas de austeridade que sufocam a metrópole, a questão da economia, os escândalos midiáticos que desviam a atenção das pessoas dos problemas fundamentais, é o jornalismo, e o sex appeal, a ilusão hedonista sedutora. Então, são os momentos aqui do filme em que você tem os momentos assim sendo que o ponto alto é uma espécie de coliseu, que tem corrida de bigas, lutas. Então, você tem essa coisa de pão e circo, tá? Digamos assim, o espírito da cidade se entregando ao hedonismo, grandes bacanais e coisas desse tipo, tá? Então, a questão é, de um lado, um arquiteto visionário, que é o Adam Driver, e do outro lado, que tem uma concepção da natureza humana boa. Então, esse novo projeto, esse novo material descoberto, megalon, altamente moldável, substituindo aço, ferro, vigas, concreto e essas coisas, isso vai produzir uma sociedade moldável à natureza humana e facilmente atendendo às necessidades. Já o Giancarlo Esposito, que é o prefeito, ele não quer saber de nada, ele é visão robesiana. Tem que dominar essa porra aqui, porque essa sociedade, sem uma ordem, ela vai voltar à natureza, vai ser corroída pelo caos. E a questão do caos e do tempo está presente. É a grande metáfora. Por que um arquiteto? A filha do prefeito é uma festeira, uma garota que acaba se apaixonando pelo Adam Driver, o arquiteto, tá? Que vão ter consequências aí ao longo da narrativa. Ela é a única que consegue ver que o Adam Driver, o grande arquiteto visionário, ele consegue paralisar o tempo.
Aí vem a grande metáfora do filme. O que é arquitetura? É o tempo congelado. Tá? A arquitetura é o tempo congelado. E tem alguma linha de diálogo que isso se estende para a própria cultura. O ser humano está numa luta contra o tempo. O que é o tempo? É a seta entrópica. As coisas têm ascensão, auge e queda. O que o Adam Driver quer é congelar o tempo através da arquitetura, com um sonho, um arquiteto visionário. O problema é que tanto esses pontos de vista hobbesiano de um lado e russoniano de outro não termina bem. Historicamente, essa discussão se o ser humano é inerentemente bom ou mal não termina bem. Resulta em quê? Em regimes totalitários. Historicamente, isso já foi comprovado. A visão do Estado hobbesiano Leviatã termina em estados totalitários, em que alguém, uma ordem suprema, vai definir aquilo que é o bem-estar coletivo de todos, tá? Impor uma espécie de contrato social à força. E, do outro lado, a ideia russoniana de que houve um bom selvagem e perdemos algo de bom em nós em algum lugar no passado, faz essa coisa que a gente sabe, né? Recuperar aquilo que foi perdido, elementos de pureza, aí quem cai em eugenia, pureza racial e tudo mais, que resultou no nazismo e numa raça ariana superiora, que sempre é coisa, algo foi perdido e corrompido pela sociedade e temos que resgatar algo que foi perdido no passado, inerentemente bom a nós, tá? Então, aquela coisa de Hitler, retorno aos valores da terra, do sangue, do ariano, essas coisas não terminam bem. Como durante o filme não termina bem o lado do Adam Driver, que sabe que ele vai precisar, para criar essa megalópolis, em grandes espaços ali dentro da Nova Roma. Isso significa desapropriação. Então, a gente sabe onde termina essa coisa de desapropriações, né? Só aumenta o abismo social, injustiças sociais que vão ser provocadas. Então, o sonho do arquiteto visionário implica em mais mazelas, problemas sociais para a cidade. Então, é interessante esse filme, que reflete muito do próprio Coppola, né? O Coppola, nesse filme, você vê referências, alusões às grandes obras dele. O fato lá, o Giancarlo Esposito, prefeito, é o Poderoso Chefão. A escala monumental do cenário da Nova Roma lembra One from the Heart, um dos grandes fracassos do Coppola, em que ele, no estúdio Zoetrope, que ele também utiliza para construir a grande cenografia da Nova Roma, ele reproduziu Las Vegas, esse filme do começo dos anos 80, e ele faliu. E tem o trabalho também de câmeras, de simbolismo visual, de enquadramento, que lembra muito Drácula, né? O filme Drácula. Então, é como assim um passeio, assim, você vendo esse filme, é um passeio pela própria cinematografia do Coppola. Você vê, e claro, Apocalipse Sinal, os delírios, os sonhos ali do Adam Driver, né? Comparando o Adam Driver aqui, o arquiteto, com o Coronel Kurtz, né? Mas ele quer criar uma utopia, assim como o Coronel Kurtz queria criar uma utopia ali dentro daquela selva, uma utopia maluca, dentro ali da selva do Vietnã, no meio da guerra. É a mesma coisa o arquiteto visionário feito pelo Adam Driver desse filme. De certa forma, a gente pode pensar como um Coronel Kurtz, né? O papel do Coronel Kurtz lá do filme Apocalipse Sinal, né? Pode ser. Muito bem. Para a gente avançar antes, então, o tempo já está rugindo. Aqui o tempo não dá para congelar, que a seta entrópica do tempo nos persegue. Apoie a live Cine Gnose. Mais uma vez, como sempre fazemos, apoie a nossa live. Muito obrigado por aqueles